Jesus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando a espiga está madura, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou ainda: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças. Estende seus ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós estamos dentro desse período chamado Tempo Comum, que começou há poucos domingos, né? Começando lá, logo depois de Pentecostes, e vamos até novembro com o chamado Tempo Comum na liturgia, e que a gente identifica, a gente enxerga sempre o padre com a cor verde, né? É esse tempo chamado Tempo Comum na liturgia. Mas pelo fato de ser o termo comum, não significa que é um tempo depreciado, um tempo que não tem valor, não. O tempo comum na liturgia, as leituras sempre estão convidando a comunidade, o cristão, a fazer a experiência de Deus no cotidiano, nas pequenas coisas da vida. Naquelas situações que muitas vezes são inesperadas, inclusive. Porque a gente acaba acostumando a achar que milagre são apenas coisas grandiosas, grandes curas que uma pessoa teve, grandes livramentos, grandes conquistas, vitórias, algo grandioso. Só que o tempo comum vem nos mostrar que não é assim. Deus se manifesta também nas pequenas coisas. E aquela pessoa que não consegue perceber Deus nessas pequenas coisas, também não vai perceber nas grandes. Porque Jesus mesmo está dizendo ali que o reino de Deus é como o quê? Uma semente. Uma semente do que mesmo? Mostarda, né? Se ele quisesse dizer, olha aqui, o reino de Deus sempre vem de forma grandiosa, ia se dizer, sei lá, a semente é como um caroço de manga, um caroço de abacate, coisa assim, né? Não, ele fala um grão de mostarda, que na verdade é a menor das sementes daquela região, que ele usava, porque as pessoas conheciam, ele estava falando para pessoas que estavam muito ligados à agricultura, por isso que ele usa essa semente para dizer, olha, o reino de Deus, a minha presença é como um grão de mostarda.
São as pequenas coisas da vida, são os segundos, os minutos que nós vivemos. Até hoje de manhã falávamos, nenhum de nós, hoje de manhã até agora, parou para pensar e contar quantas vezes o coração bateu, né? Ou a gente respirou. Ninguém parou para contar, porém continua lá. Coração batendo, o pulmão está trabalhando e você não precisa mandar ele fazer isso. Aí se você olha, parece uma coisa tão natural, tão comum, tão simples, tal. Mas se você pensar bem, até do ponto de vista científico, você vai ver como isso acontece. Um aglomerado aí de células, biologia, química. A ciência vai explicar como acontece, mas não vai explicar por que acontece. Por que eu? Por que acontece isso? E aí nós não paramos para valorizar essas pequenas coisas, aquilo que acontece em nossa vida, e apenas vamos valorizar coisas grandes, e quando elas não acontecem, a gente acha que Deus não agiu na nossa vida. Então por isso que Ele mesmo disse, aquele que é fiel no pouco, também será no muito. Aquele que é fiel e percebe a presença de Deus nas pequenas coisas, também perceberá nas grandes. Então, amado irmão e irmã, o Evangelho de hoje, ele mostra isso, comparando com a semente, para a gente saber que o reino de Deus se manifesta como uma semente. E dentro desse aspecto também da semente, também tem o tempo de Deus. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, tem que ser tudo muito rápido, porque hoje vivemos num mundo de ansiedade, né? Até quando se manda mensagem para alguém no WhatsApp, se a pessoa fica 15 minutos, 10 minutos sem responder, já está bravo comigo, por que não me respondeu, o que aconteceu, será que morreu, sei lá o que aconteceu. É muita correria, e aí nós achamos que as relações com Deus também tem que ser assim. Deus tem que responder rápido como os aplicativos aí. Não, querido irmão. Aí olha só, Jesus fala aqui que o reino de Deus é como uma semente lançada. Tudo tem o seu tempo. Ele diz que a semente lançada, o que vem primeiro? Na verdade, o agricultor lança a semente, mas ele não fica lá esperando a semente brotar, querendo apressar ela. Quando começa a nascer a folhinha, ele fica lá puxando, vem, cresce de uma vez. Não, vai arrancar, vai matar, né? Então por isso que ele usa a comparação, dizendo que cada coisa no seu tempo. Primeiro vem a folha, depois vem a espiga, as sementes vão preenchendo, só depois de muito tempo vem a colheita. Querido irmão e irmã, a natureza é assim. Deus se manifesta também dessa forma em nossa vida. A pressa, a correria, isso foi inventado por nós. Então a gente não pode pensar que tudo tem que ser do nosso jeito, porque Deus não age desse jeito ou daquele. Tudo tem o seu tempo. O nosso tempo, que é o Cronos, né? É o tempo do relógio, da matemática, mas o tempo de Deus é o Kairos. É o tempo que não é somado, é um tempo que é eternidade, é algo muito diferente. Ele age conforme, não do jeito que nós queremos. Então por isso o reino de Deus é algo que é inesperado muitas vezes. Outra lição que nos traz também essa parábola da semente, o nosso lado. Primeiramente ele fala aqui que o reino de Deus é como a semente lançada e tudo tem o seu tempo, né? Outra coisa também da semente significa o que nós semeamos. Primeiro a semente que Deus lançou, né? Mas o que nós semeamos. Muitas vezes queremos que tudo dê certo na vida. Porque eu quero isso, mas eu semeio. Será que eu estou semeando coisas que eu estou querendo? Eu quero paz, eu quero que todas as pessoas me respeitem, me amem. Mas a pessoa muitas vezes está semeando ódio, discórdia, semeando desavenças, intrigas, maldades. Vai colher isso? Não vai colher outra coisa. A natureza, principalmente, ela é para toda ação. Existe uma reação, na verdade. Se eu planto algo que não é bom, não vou colher coisa que não seja boa, né? Então,
essa parábola da semente é para lembrarmos sempre: o reino de Deus tem o seu tempo, e nós também, como nossas atitudes são o que nós semeamos, colheremos aquilo que a gente semeia. Então que essa palavra também nos ensine a viver isso. E por fim ele fala, né, que a semente, que o reino de Deus é como essa semente de mostarda tão pequena, que não tem valor perante as outras, mas se torna maior das hortaliças. São as pequenas coisas da vida, aquilo que a gente muitas vezes não percebe e pensa: Deus me abandonou, Deus não age na minha vida. Claro, você não está percebendo as pequenas coisas. E é nessa situação aqui, falando das pequenas coisas, daí a gente, para concluir, olhamos para o Salmo de hoje. O Salmo de hoje fala de uma das maiores virtudes do ser humano. Qual é? A gratidão. Nós repetimos no Salmo que como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. A pessoa que percebe as pequenas coisas na vida, a pessoa que é pessoa grata, ela vai perceber também que a graça de Deus vai começar a agir mais. Agora, aquele que não percebe a graça de Deus em pequenas coisas, não vai também abrir a sua vida à grande graça de Deus. Por isso, querido irmão, o convite para sermos pessoas gratas, hoje em dia, não só a religião, mas a gente vê por aí até palestras de motivação, psicológicas, falando muito dessa frase gratidão. A palavra de Deus já vem há milhares de anos falando sobre isso. Gratidão. Olha só, a palavra gratidão começa com que vem de graça. Então, se nós não termos gratidão, a gente não está aberto para a graça de Deus. Não percebemos Ele agindo em nossa vida nas pequenas coisas. Mas eu não tenho nada para agradecer, Padre. Mentira, nós temos a agradecer sim, muita coisa. Será que no final do dia, como falávamos até na missa de hoje de manhã, né? Será que no final do dia, antes de dormir, será que eu não consigo lembrar pelo menos 5 coisas que aconteceram durante o dia? Ou 3 que sejam, que eu possa dizer: Senhor, obrigado por aquilo que aconteceu na minha vida. Obrigado. A pessoa muitas vezes, ao lembrar do dia, vai lembrar de uma briga, de uma discussão, de de alguma coisa ruim. E aí muitas vezes não para pensar aquilo de bom que aconteceu, já vai dormir com o coração cheio de ódio, rancor, vai acordar mais ainda cansado ou cansada, e outro dia vai ser pior, e assim cada vez mais, como diz o Salmo, uma cascata que vai abrindo a outra, né? E quando vê, está lá embaixo. Se nós não percebermos, não formos gratos, é o que acontece. Durante o dia, se eu posso lembrar de algo que me aconteceu, que eu possa agradecer a Deus, mas não pense, querido irmão, naquele dia eu consegui fazer uma grande venda, naquele dia eu consegui vencer não sei o que, naquele dia eu recebi uma grande cura. Não só isso, nas pequenas coisas, como falávamos, inclusive num café gostoso que você tomou, quando você começa a pensar tantas pessoas que não podem, coisas que muitas vezes nós podemos e temos durante o dia, que a gente não para pensar, querido irmão, mas são poucos seres humanos nesse mundo que podem ter. Quantas pessoas poderiam se alimentar, ter aquele almoço, aquela comida gostosa, quando milhões não podem ter, ou porque não podem ter realmente, ou porque estão doentes, ou porque estão de alguma forma que não têm aquela possibilidade, e a gente nem está aí. Então por isso, querido irmão, é hora da gente sair da bolha. A gente muitas vezes vive numa bolha de satisfação, que acha que todo mundo vive assim. Porque todo mundo vive assim, então aí eu julgo todo mundo também. Não. Se você parar para pensar, nós somos privilegiados. Se você olhar, inclusive não dados desse ou daquele, mas os dados de todos os órgãos, inclusive mundiais, vai ver,
Se você tem uma casa, ou se você tem um teto pelo menos, seja até aluguel, ou enfim, se você tem 3 refeições no dia, se você tem água potável, você já faz parte de uma minoria. E a gente pensa que todo mundo tem, né? Ah, não, isso todo mundo tem. Água, torneira, isso ali é tão fácil. Querido irmão e irmã, a gente tem que sair da bolha muitas vezes. E é só assim que a gente agradece e sabe ver o que nós somos e temos. Não ficar só observando lá no Instagram aquela pessoa que posta só coisa maravilhosa, bonita, não coloca os defeitos dela. Aí a pessoa fica lá, meu Deus, não tenho isso. Eu não tenho isso, então vou ficar deprimido ou deprimida. Pobreza espiritual. Claro que a pessoa não vai colocar as dores dela, os defeitos dela, os problemas dela. E muitas vezes aquela pessoa queria ter coisas e sonha de ter coisas que você tem e aquela pessoa não tem. Aí a pessoa fica só com aquela visão lá, digital, virtual, lá longe, e não olha para si, para as coisas que acontecem na vida dela, que não são só negativas. É assim, querido irmão, que o tempo comum, através deste evangelho, convida você, eu e todos nós, para percebermos a graça de Deus nas pequenas coisas. Se fosse possível a gente olhar o tempo nessa perspectiva, era como se fosse um colar de pérolas. Cada segundo, cada pérola, cada reino de Deus, é cada momento, cada instante. Agora, claro, o que eu faço desse tempo? Muitas vezes estou pensando no como vou me vingar, estou pensando como que eu vou resolver um problema daqui a uma semana, e não vivemos o momento que Deus nos dá. Isso é buscar viver o reino de Deus, cada coisa no seu tempo, assim como uma plantinha que está ali. É tão interessante Jesus usar esta parábola, né? Porque realmente tudo tem o seu tempo, o seu jeito. A semente que é lançada, inclusive agora quando eu fui visitar meus pais, eles estão semeando agora, já começaram o trigo, né? E o trigo, ele está a quase 1 palmo, então se der uma geada, tudo bem, ele fica mais verde ainda, porque ele gosta de um friozinho. Mas quando nasce o cachinho, se der a geada, perdeu-se toda a plantação, é um grande prejuízo, né? Ou seja, cada coisa no seu tempo. E o agricultor vai lá, planta, é uma aventura, porque ele não sabe o que vai acontecer. Tantas pessoas que eu conheço que plantam, mas não sabem, eles mais ou menos calculam. Ainda mais trigo que é mais sensível às intempéries, à natureza. Então ele fica, sei lá o que vai dar, é uma aventura. Mas deixa nas mãos de Deus. Por isso que Jesus usa essa comparação do agricultor aqui, para que nós também usemos isso na nossa vida. Esperar em Deus. Cada coisa tem o seu tempo. Se tudo for de acordo, a colheita vai ser boa. Senão, não. Por isso, amado irmão e irmã, é o grande convite do tempo comum para mim, para você, para todos nós, lembrar que a semente é o reino de Deus. Esse chão que a semente cai também é nosso coração. Ele pode estar fértil num local, no outro estar morrendo. Depende muito da gente. Então que a gente possa compreender também os tempos, as demoras de Deus, e compreender que nós também semeamos. E sobretudo, nós devemos ser pessoas que têm um coração com gratidão. Senão, não teremos também a experiência de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Renovemos nossa fé com muita gratidão
Nesse Deus que, apesar das nossas fraquezas, apesar daquilo que são as nossas provações, nós queremos sempre renovar essa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.